é um intruso dentro de mim. Eu não vou entrar muito nessa área não, mas meu irmão, eu estou dizendo para você que você não pertence a você. Você é de Deus. Você tem que deixar Deus agir na sua vida como Ele bem quiser. Restaurar o templo é você conseguir fazer com a sua vida, trabalhar a sua vida de tal maneira que você tenha comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Cuidado para você não ser santo demais. Porque tem gente que é santo demais, tão santo que não pode chegar perto de alguém que está em pecado, porque eu não posso chegar aqui, eu não posso. Cuidado com isso. Nós fomos chamados para brilhar a nossa luz, para sermos sal no meio de uma sociedade que precisa da luz de Jesus, da glória de Jesus e do sal de Jesus, do bom tempero de Jesus, do bom perfume de Jesus. Se a sua santidade faz com que uma pessoa que seja homossexual não tenha vontade de entrar dentro da igreja, cuidado. Perguntaram recentemente para um pastor se uma mulher homossexual escreveu uma carta dizendo: sou homossexual, serei bem-vindo na sua igreja ou não? E ele disse assim: você será bem-vinda se você deixar o homossexualismo. De uma maneira ele já deu um tapa nela, dizendo assim: nem vem, você precisa mudar primeiro. E a gente deveria receber essas pessoas. Jesus vai agir para uma mulher que já tinha tido 5 casamentos frustrados. 5. Estava vivendo com um homem que nem marido dela era. E Jesus olha para aquela mulher com misericórdia, trata o coração dela e ela sai transformada. Meu irmão, a glória do Senhor Jesus pode brilhar nas pessoas, em nós, e pode fazer mudança na vida das pessoas. Cuidado com o seu excesso de santidade, para não impedir que as pessoas cheguem até Jesus. Nós, às vezes, nos tornamos que nem os apóstolos, né? Leva as crianças para fora que estão incomodando, leva embora. Põe as crianças lá fora, estão incomodando. Não vem com criança perto do mestre, não. Cuidado com isso, meu irmão. Nós precisamos trazer as pessoas até Jesus. Nós precisamos ser pontes dela. Nós estamos andando em o nome do Senhor Jesus para trazer as pessoas para Jesus e jamais para excluir as pessoas. É lógico, meu irmão, que chegando e ouvindo a palavra e brilhando a glória do Senhor Jesus, as pessoas serão transformadas. Pode vir. Pode vir cabeludo, pode vir de brinquinho. Nós temos na igreja um pastor que é descendência japonesa também. E a conversão dele foi muito interessante. Porque durante muito tempo eu falava ao telefone com uma mulher espírita em depressão. Quase todos os dias ela me ligava. Tinha o SOS espiritual, ela ouvia a mensagem, mas ela queria falar comigo. E foi muitos meses que eu estive pregando. Essa mulher nunca se converteu. Mas houve a oportunidade em que a vizinha dela estava com problema e ela disse assim: escuta, vai lá naquela igrejinha. Tem um pastor ali que dá atenção para a gente. E aquela mulher foi. E aquela mulher se converteu. Vanderlei. E quando a mulher chegou na igreja, as irmãs da igreja me cercavam todo dia. Pastor, como é que o senhor pode deixar? Essa mulher vem com umas roupas escandalosas. Pastor, o senhor tem que pedir para que ela pare de usar. Ela vem com nada nas costas. Olha o vestido que ela usa, pastor. A saia que ela está usando. Irmã, deixa o Espírito tratar o coração. E as pessoas vinham e buzinavam. Eu dizia: irmã, deixa, o Senhor vai tratar. Só não queira fazer na força. Um dia essa irmã, Vanderleia, estava andando na rua para pagar uma conta e alguém buzinou para ela. E ela se sentiu tão mal,
que ela voltou para casa, tirou tudo que tinha daquele tipo de roupa e jogou fora tudo. E renovou as roupas dela. E ela veio para a igreja, bem vestida, e aí para frente ninguém vem reclamar, não é? Todo mundo se alegra de ver a irmã. E lá ia o pastor Jonatas, todo aniversário da família eu ia lá. E o Nabor, dentista, com a sua lata de cerveja na mão, o senhor não quer, pastor? Ah, o senhor não pode tomar, né? O senhor não bebe, né? A religião proíbe o senhor de beber, não é, pastor? Todas as vezes que eu ia na festa de aniversário, ele debochava. E eu sempre de maneira muito polida, dizendo, não é que a igreja proíbe, eu é que não desejo. E, sabe, aquele jogo de cintura todo que você tem que ter. E ele veio, e depois Deus o chamou para o ministério, e hoje ele é o nosso pastor auxiliar, um homem que tem uma visão de missões fantástica, um homem que quebrou o bairro que nós vivíamos, era um bairro católico daquele roxo. A igreja, quando nós começamos a reforma, foram 3 fiscais no mesmo dia. Porque onde já se viu uma igreja evangélica, nenhuma igreja evangélica permaneceu naquele bairro, a não ser a igreja do Nazareno. Estamos ali há 12 anos, somos muito benquistos. A mulher que chamou os fiscais todos, é a mulher que também costurou gratuitamente um telão para a gente fazer projeções no meio da rua, e assim vai. E o pastor Nabor está lá. Foi usado porque as pessoas diziam para ele assim, mas como pode um homem culto como o senhor, formado na faculdade, virar um crente? O pensamento que eles tinham era que crente era gente tapada. Jundiaí era há 10 anos atrás, Jundiaí era o que a cidade de Americana era há 40, 50 anos atrás. Deus quebrou muitos. Estratégia dele, todos os aniversários dele, inclusive vai ser essa semana, todos os aniversários dele, ele convidava para um culto na igreja. Olha, não quero presente, é minha festa de aniversário, quero que você vá comer um bolinho comigo, mas vou fazer um culto de agradecimento a Deus. Meu presente é que você vá e assista um culto comigo. E muita gente foi alcançada através de uma atitude simples. Meu irmão, nós precisamos deixar que o Senhor restaure a nossa vida, termos comunhão com os outros, deixar que Deus faça a sua vontade. Nós precisamos ver em nós que haja comunhão com Deus, com as pessoas, haja nossa obediência, haja a santidade do Senhor revelada nas nossas vidas. Fala de torres, foram construídas torres. Torres é o lugar de intercessão, de vigilância. É o lugar aonde você vai aprender a ver onde o inimigo está vindo. A você vigiar e orar. Tem muito crente aí, de mão abaixada, não está protegido não. Está deixando as coisas ao Deus dará. Qualquer coisa aqui está bom. Não, meu irmão. Se está vindo algo, você tem que aprender a vigiar, a orar. Você tem que investir nisso. E foram reconstruídas o muro perto das fontes, e há uma parte do muro que cuidava, era a parede de uma fonte, fala de lugar de água, de vida, da vida do Espírito Santo dentro de nós. Então eu insisto com você hoje, você precisa começar a reconstrução da sua vida hoje, em primeiro lugar através do seu altar. Seu lugar, aonde Deus vai ser o centro da sua vida. Sai de lá. Deixa de ser o reizinho. Deixa Deus lá no centro. Reconstrução do templo. Ter comunhão com os irmãos. Qual foi a última vez que você foi na casa de alguém para compartilhar a dor? Não é chegar lá e dizer assim, bem feito. Está vendo? Você está colhendo o que você plantou. Porque às vezes a gente está pronto para dizer isso, não é? Mas qual foi a última vez que você teve empatia por outra pessoa? Ter comunhão com os irmãos. Isso é reconstrução. Reconstrução do muro, da sua própria vida.
Agora, Neemias sempre fala de uma base muito importante, e a base é a palavra de Deus. Neemias, capítulo 8, versículos 2 e 3. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos à lei de Deus. Jesus usa uma ilustração muito interessante. Ele fala de alguém que constrói a sua casa sobre areia, e fala de alguém que constrói sobre uma base sólida. E ele fala a comparação dizendo que essa é a palavra dele, nos ensinamentos dele. Se você reconstrói a sua vida em cima da palavra de Deus, é uma coisa. Porque a pressão, as lutas vêm sobre todo mundo. Problema financeiro vem, problema dentro da casa vem mesmo. Mas aqueles que estão edificados sobre a palavra de Deus, esse é um homem prudente que edificou sobre a rocha. Como é que nós podemos entender que Neemias era um homem que entendia da palavra de Deus? Por motivos muito simples. Quando ele ora em Neemias 1, 8 e 9, ele invoca a bênção de Deus por causa de uma promessa que Deus tinha feito, que está lá em Deuteronômio capítulo 30, de 1 a 4. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha envolvimento. Quando ele ensinou, nós estamos lendo aqui uma das vezes em que ele e Esdras falaram, ele sempre fazia com que o povo conhecesse a lei e guardasse. Quando eu falo lei, eu estou falando da palavra de Deus, não estou falando simplesmente de 10 mandamentos. Ele trata sobre tudo aquilo que eram as escrituras do momento. Ele era alguém que conhecia, fazia simplesmente que as pessoas ouvissem e entendessem, mas que elas colocassem em prática. Há vários versículos que nós podemos olhar aí, onde ele para, ele explica, ele mostra, por exemplo, aonde pessoas que não deveriam estar no meio da congregação, então eles agem para se livrar daquilo. Ele é uma pessoa que realmente conhece as Escrituras sagradas. Ele começava dizendo assim, olha, Deus é o grande Deus, se Ele pode fazer isso. Ele sempre animava as pessoas. As orações que Neemias fazia, falavam sobre glória de Deus, sobre reconhecer o pecado praticado, e solicitava que o nome de Deus fosse santificado. Na verdade, Neemias, como líder, foi uma inspiração viva para outros conhecerem e cumprirem a palavra de Deus. E eu faço uma pergunta para você. Como é que anda você e sua Bíblia? Eu não estou perguntando se você traz na igreja. Lá em Jundiaí, outro dia, eu fiz uma limpa nas Bíblias que andavam ficando lá dentro da igreja. Pus tudo dentro de uma caixa, depois de ter avisado os irmãos. E foi tudo para o presídio. Os detentos de lá amaram, lá de Sorocaba, amaram receber um monte de Bíblia. É interessante. Mas tem gente que tinha lá, tinha sua Bíblia guardadinha num banco. Não, essa Bíblia fica aí, pastor, porque eu na verdade, não leio a Bíblia nela, né? É uma boa desculpa. Mas quanto tempo você tem investido em ler e meditar na palavra de Deus?